fórmulas mágicas, entre aspas, que são usadas nas artistas, nas celebridades aqui do Brasil. E a verdade é a seguinte, quando ela usa essas fórmulas, ela dificilmente consegue o mesmo resultado que aquele cabeleireiro conseguiu naquela outra pessoa. Por quê? Porque cada cabelo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito e cada marca de coloração também reage de uma maneira diferente. Mas Felipe, existe a fórmula mágica para a gente conseguir o ruivo perfeito, o loiro perfeito e conseguir cobrir branco com maestria? A verdade é que existe. Olá, aqui Felipe Restini, e se você é um colorista, se você é um profissional de cor em cabelos, eu quero te fazer uma pergunta. Você também vive atrás da fórmula mágica para aplicar nas suas clientes, para criar a cor divina das suas clientes? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela anda no bolso, ela anda com uma lista, né, escrita no papel, no bolso, com as fórmulas de cor das grandes celebridades brasileiras, que ela foi pescando de um cabeleireiro, de outro, os cabeleireiros das celebridades, ela foi pescando e montou uma lista dessas fórmulas mágicas, entre aspas, que são usadas nas artistas, nas celebridades aqui do Brasil. E a verdade é a seguinte, quando ela usa essas fórmulas, ela dificilmente consegue o mesmo resultado que aquele cabeleireiro conseguiu naquela outra pessoa. Por quê? Porque cada cabelo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito e cada marca de coloração também reage de uma maneira diferente. Mas Felipe, existe a fórmula mágica para a gente conseguir o ruivo perfeito, o loiro perfeito e conseguir cobrir branco com maestria? A verdade é que existe. Ela não é tão mágica assim. Ela é uma mágica mais embasada, porque existe uma coisa que é mágica e milagre, e existe uma outra coisa que se chama ciência. E a ciência, na verdade, ela tem alguns fenômenos que se parecem muito com mágica, se parecem muito com milagre, mas na verdade são estudados cientificamente, são coisas que você pode repetir, que sempre você vai chegar num resultado excelente, você sempre vai chegar no mesmo resultado. E a verdade é que mágica e milagre não é uma coisa que você consiga replicar. Às vezes, como por mágica, você consegue encontrar uma fórmula mágica para um cabelo específico, e aí você vai repetir isso, e isso não vai dar certo. Quer ver um outro exemplo disso? Muita gente, né, o que eu mais vejo em cursos, principalmente cursos presenciais, dos tidos grandes gurus aí da nossa profissão, quando você vai assistir o curso dele, o que as pessoas mais perguntam? Fulano, o que é que você usou nesse cabelo? Qual que foi a fórmula que você usou nesse cabelo? Como se aquela fórmula fosse mágica, que ele conseguisse aquele resultado com aquela fórmula, por causa dessa fórmula mágica. E a verdade é que não. A verdade é que, se você perceber, cada cabelo que esse cabeleireiro faz, cada cabelo tem uma fórmula diferente. Por quê? Porque são cabelos diferentes, são resultados diferentes, são situações diferentes. Mas existe sim uma fórmula mágica para descobrir a fórmula de cor ideal para cada caso. E eu vou explicar para vocês. Mas antes, olha só, se você ainda acha que você precisa achar uma fórmula mágica, existe uma grande diferença entre o profissional, o profissional colorista, que é profissional mesmo. E profissional é quem? É quem conhece, quem domina aquele assunto, né? E faz só isso da vida. Ele consegue estudar, ele consegue fazer aquilo com maestria, ele é um profissional. E existe um grande abismo entre o profissional e o amador. Nada de errado se você é um amador ainda em cor, né? Se você fosse um profissional, provavelmente você não estaria assistindo esse vídeo. Então nada de errado em ser um amador. O que tem de errado com o amador é se o amador não quer ou não se interessa em se tornar um profissional naquilo que ele faz. Eu vou te dar um exemplo na música, por exemplo. Olha só, um amador, por exemplo, eu toco violão. Eu sou um amador na música, eu sou um amador em violão. Sabe o que acontece? Um amador, ele consegue reproduzir
inúmeras músicas, muitas músicas, aliás, a maioria dos violonistas amadores, ele consegue fazer com 4 notas, com 4 acordes. Ele consegue reproduzir uma infinidade de músicas. De forma perfeita? Não. Ele consegue tocar. É a mesma coisa, um amador, um colorista amador, ele consegue fazer coloração, ele consegue fazer luzes? Consegue, mas não com essa maestria que um profissional consegue. Ao passo que um profissional, sabe quantos acordes ele usa? Infinitos. Infinitos? Infinitos. Existe uma infinidade de acordes e de jeitos de fazer cada acorde que um amador não consegue, não conhece, não sabe como fazer isso daí. Um outro exemplo clássico de profissional amador é aqui, ó. Quando eu pego uma receita de bolo, né? A típica história da receita de bolo da vovó. A gente pega a receita de bolo da nossa avó, dos nossos ancestrais, e a gente vai tentar reproduzir essa receita de bolo. E o que que acontece? Não acontece nada. O meu bolo não dá certo. Mesmo eu estando do lado ali da vovó, ou da tia, ou da mãe, ou de quem quer que seja, eu vou aplicar a mesma receita, eu vou fazer exatamente como ela está me falando, ela está do meu lado me falando, e esse bolo muitas vezes não vai crescer, não vai ficar tão gostoso quanto quem faz aquele bolo, quem é profissional naquela receita, vai conseguir fazer. E a verdade é essa, a verdade é que o primeiro passo para você se tornar um profissional em cor, um profissional colorista, um colorista realmente profissional, nós primeiros precisamos entender que muitas vezes a gente ainda está no amadorismo. E se você não sabe, se você não consegue olhar para um cabelo e saber que cor que é aquela, e que cor que você tem que jogar, que cor que você tem que usar para chegar na cor que a nossa cliente deseja, isso significa que você ainda é um amador e não tem nada de errado com isso. É por isso que a gente está aqui estudando, é por isso que a gente está aqui evoluindo e aprendendo cada vez mais. E hoje eu te garanto uma coisa, eu te garanto que você vai saber o caminho exato para você conseguir chegar na fórmula mágica, na fórmula ideal, né? Eu vou te ensinar essa fórmula mágica, você vai saber o caminho exato para chegar na fórmula certeira do ruivo, do loiro e para cobrir os brancos, né? Então vamos lá. E uma outra diferença aqui é a lista, né? Aqui, ó, o amador, ele usa uma lista, né? Ele usa uma lista de fórmulas, ou ele usa as fórmulas prontas que alguém passou para ele, né? Ou alguma fórmula que ele sem querer acertou e ele vai começar a usar só a lista. E um profissional usa o que para criar uma cor? Ele usa conhecimento, né? Ele usa a criatividade. E sabe como que a gente usa a criatividade com maestria? A gente só consegue ser criativo quando a gente entende a base de alguma coisa. Esse músico aqui, que só toca 4 notas ou 4 acordes, ele não consegue criar. Ele não consegue ser um criador de música, ele não consegue improvisar no violão. Mas o músico profissional, ele consegue improvisar, ele consegue, quiçá, compor uma música, criar uma música do zero. E é mais ou menos isso que eu vou ensinar para você aqui. Você vai aprender a compor, você vai aprender a improvisar dentro do mundo das cores. Então vamos lá. Olha só, a mágica da cor. São 5 coisas que você precisa colocar na sua cabeça para você, de uma vez por todas, conseguir fazer a mágica da cor acontecer para você. A mágica da cor. E o que é a mágica? Como eu disse para vocês, a mágica da cor é a ciência em que envolve a cor. Então, você entendendo essas 5 coisas, aí você vai conseguir fazer o passo a passo que eu vou passar para você já, assim que você entender essas coisas. E a primeira coisa que você tem que entender
é que você precisa entender de cor e não de números. Você já deve ter visto, você inclusive pode ser que até que você aprendeu colorimetria desse jeito, usando os números das tabelas de cor. E a verdade é que quando você usa os números, você está usando aquele método das 4 notas, dos 4 acordes. Você pega 4 acordes e vai juntando eles de maneira diferente para você tocar uma música ou outra. Só que a verdade é que você nunca consegue fazer a música do jeito certo, a música do jeito perfeito. E aqui, se você usa aquelas regrinhas de números, né, de sominhas, de soma e divide e tal, para você fazer a colorimetria, a maioria das vezes você não vai conseguir chegar num resultado 100% satisfatório. Então o que você precisa entender é sobre cor. O que da cor, Felipe? Você precisa entender sobre cor, você precisa entender, compreender você precisa compreender a mistura das cores. O que é isso? São as interações entre as cores. O que é isso, Felipe? Você precisa entender o seguinte, você precisa entender que você precisa saber o que acontece quando você mistura azul com amarelo, por exemplo. O que acontece quando você mistura vermelho com amarelo ou vermelho com azul. Você precisa entender essas misturas básicas de cor. E tem um vídeo que eu falo, tem uma aula no meu canal do YouTube ou no Facebook que eu falo sobre essa mistura, essas interações entre as cores, que é o quê? Aquele estudo básico das cores primárias e aí das cores secundárias, que são essas cores primárias combinadas, e aí depois as cores secundárias também podem vir a ser terciárias, que são cores que usam as 3 cores primárias juntos. Então você precisa compreender como funciona essa mistura das cores. E isso é um estudo da física da cor. Olha só que interessante. Da física da cor. Então você precisa primeiro entender de cor. Você precisa se focar em entender cor e não se focar em aprender as continhas. Ó, número e continha não tem nada a ver com entender de cor. Você tem que parar de fazer continhas, você tem que se livrar das continhas para você realmente ter um resultado excelente, um resultado realmente excelente, né? Você tem que saber que o cabelo, então você entende cor, né? Você começa a estudar cor, você vê as cores primárias, secundárias, terciárias, você entende como funcionam as misturas das cores, e aí você precisa entender, principalmente de tudo isso, que o cabelo é uma cor terciária. O que quer dizer isso? A cor de cabelo, ela não é azul, amarelo ou vermelho. Ela não é verde, alaranjado ou roxo. Ela é uma cor terciária, ela é a junção das 3 cores primárias que formam os mais variados tipos de marrons, cinzas, acinzentados, acobreados e etc. Eu estou aqui até com uma tabela que eu quero mostrar para você. Olha só, tô com 2 tabelas para te mostrar também uma outra coisa mais para frente. E a verdade é a seguinte, ó. Quando a gente pega aqui a tabela, a gente tem as cores base, certo? Que são essas cores aqui, os /0, os pontos zeros, enfim. Isso não importa. E o que você tem aqui? Você tem essas bases. Você percebe que as cores não são cores puras. O que é cor pura? Cor pura é branco, preto, né? Quando a gente fala em cor pigmento, branco, preto, azul, amarelo e vermelho. São as 3 cores primárias, o branco e o preto. Aqui a gente tem marrons ou cinzas cromáticos, que são chamadas as cores terciárias. Todas elas, toda cor de cabelo natural que você vê, ela sempre tem as 3 cores primárias. E o que diferencia uma cor de cabelo da outra cor de cabelo? A concentração de cada pigmento nesse cabelo. Então, você pega um cabelo, um ruivo natural, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de vermelho, mas ele tem amarelo ali e ele tem azul ali, senão ele seria laranja ou ele seria vermelho mesmo, né? Vermelho igual essa caneta. E ele tem um pouquinho de azul também, que faz o quê? Que dá aquele brilho acobreado no cabelo. Então, todo cabelo é uma cor terciária, todo cabelo é um cinza cromático. E uma outra coisa sobre os números aqui que eu falei,
que é o seguinte: quando a gente fala em cor, em coloração de cabelo, nós não podemos levar em conta os números depois da barra, né? Então você tem aqui, por exemplo, ó, vou usar aqui o cantinho para explicar isso para você. Você tem lá, né, toda a coloração, ela tem um código, digamos assim. E o código é, por exemplo, sei lá, 10/1, por exemplo, né? E aí nós temos também, por exemplo, 7/2. Dá esses dois exemplos, tá? E aí o que acontece? A gente tem aqui, ó, eu trouxe para cá duas tabelas. Tabela da Vela e da Keone. Mas isso você vai ver que com qualquer marca que você pegue, isso vai existir essa diferença. E aí a gente vem aqui no círculo cromático da marca. E o que que acontece? Quando eu pego um 10/1 da Vela, o que que eu tenho? Eu tenho uma tonalidade 10, isso não muda, isso está ok, né? Vai de 1 a 10 ali, do preto ao loiro claríssimo. E a gente pega aqui, por exemplo, ó, o 011, que é cinza. E aí se eu venho aqui no 10/1, ele é um 10 acinzentado. Beleza, vamos ver se na Keone funciona assim também? Olha só, a gente vem aqui na Keone e a gente vê aqui que o 10, que o /10, o /1, ele é azul. Olha só, a gente já viu a primeira diferença. Na Vela é cinza. O que é o cinza? É a mistura das três cores primárias, só que com mais azul do que vermelho e amarelo. Então ele fica um cinza, aquele cinza frio. E na Keone, o 1 depois da barra é azul. E ele tem aqui também o cinza, que é o /11. Né? Então se a gente pegar um 10/1 da Keone, ele vai ser um acinzentado também? Até vai, mas ele vai ser diferente. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem uma concentração maior de azul do que o cinza da Vela. Então olha só, nem tem o 10/1 da Keone aqui, ó. O que tem é o 10/2, o 10/21, etc. Então você vê que aí já muda um pouco. Então se você pega uma receita que é 10/1 e você vai transplantar para uma outra marca, vai dar problema, porque não é a mesma cor, não é a mesma matiz, não é a mesma nuance. E quando a gente pega o 7/2, olha só, o que é o 2 aqui na Keone? O 2 na Keone, ele nem tem o mix, né? Ele nem tem o pigmento puro, mas ele fica entre o cinza e o dourado, né? Fica entre o cinza e o dourado, então ele é meio que um perolado, o 2 na Keone. E o que é o 2 na Vela? Na Vela, o 2 é o mate, é o verde. Então o 7/2, por exemplo, da Vela, o 2 é o que? É verde. Então nós vamos usar isso aqui para, por exemplo, neutralizar o vermelho, né? Só que se eu usar o 7/2 da Keone para neutralizar o vermelho, vai neutralizar? Não, não vai. No caso da Keone eu teria que usar o 7/9. Então quando a gente fala em número, você tem que entender que o número ele não é preciso, tá? Então ele não é preciso. Então o 10/1 não é igual ao 10/1 de outra marca. O 7/2 é diferente do 7/2 de outra marca. Então isso aqui, ó, quando a gente estuda cor, a gente não estuda número, a gente estuda cor, a gente entende cor, tá? E quando a gente entende cor, a gente sabe que, e a gente compreende as misturas, e a gente sabe que o cabelo é uma cor terciária, tudo isso já começa a clarear. Então você sabe que o cabelo é uma mistura das três cores primárias, e aí você vai pegar, você sabe que você não vai mais olhar para os números, você vai olhar para as cores, e aí entendendo essas misturas de cores, você vai começar a conseguir criar na sua cabeça as misturas necessárias para chegar na cor que você quer. Compreende? Faz sentido para você isso? Né? Você começa a entender de cor, você entende como elas se relacionam entre si, como que acontece a mistura dessas cores, que resultado essas misturas dão, e aí você entende que o cabelo é uma cor terciária que tem a presença dos três pigmentos, das três cores primárias ali, e aí você começa, legal, então se eu entendo de mistura, por exemplo, né, a famosa neutralização. O que é a neutralização? É você pegar as cores opostas e misturar. E aí você entende que quando você mistura as cores opostas, você tem como resultado uma cor
neutra. Que no nosso caso, no caso do colorista, a cor neutra é o quê? São as cores bases da tabela, né? Os barra 0.0, traço 0, enfim. São as bases, que são as cores neutras, que não são nem quentes e nem frias. Então você entende de cor, você sabe o que é cor fria, cor quente, cor primária, secundária, terciária. Você compreende como acontece a interação entre essas cores, né? A mistura das cores. E aí você percebe e sabe que o cabelo é uma cor terciária. Olha só, tá ficando interessante isso. E aí, você precisa entender que o cabelo não é uma tela. Porque olha só, uma tela branca. Por que eu falo isso aqui? Porque quando você estuda cor, você vai achar muita coisa sobre cor pigmento, que é o tipo de cor que a gente usa, né? Existe cor pigmento, cor luz e tal. Mas o que acontece? A gente usa uma cor pigmento que nem sempre reage da mesma maneira que uma tinta de parede, por exemplo, ou uma tinta de quadro, né? Uma tinta de artista, de artes plásticas. Por quê? Primeiro, porque a gente não pinta sobre uma tela branca. Então, quando a gente entende que o cabelo não é uma tela branca, que a cor que a gente colocar no cabelo, além de ter, além da gente saber toda essa mistura de cor, a gente tem que saber que não é uma tela branca, ou seja, a cor que a gente jogar no cabelo ainda vai ter influência da cor que o cabelo é. Então, você precisa entender que isso não é uma tela branca, que se você jogar a fórmula perfeita do ruivo perfeito, falava, entendi de mistura de cor tal, você vai lá e faz a fórmula de cor mágica para aquele ruivo perfeito, e aí o que acontece? Quando você coloca no cabelo, ele não fica aquela cor que você planejou. Por quê? Porque você não está pintando numa tela branca, você está pintando numa tela de cor terciária, você está pintando numa tela da cor do cabelo, e não é uma tela branca. Quando eu pego essa caneta vermelha e faço um traço aqui no papel branco, ela fica vermelha, e quando eu pego a azul, ela fica azul. Mas e se eu pego essa cor azul e coloco, por exemplo, num papel roxo? Ela vai desaparecer, ela praticamente não vai aparecer ali, entendeu? Se eu ponho aqui por cima do preto, você já não vê que é azul, ela já se misturou com esse preto aqui. A mesma coisa, se eu coloco o vermelho por cima do azul, olha lá o que acontece, ó. Você não vê o vermelho, ela se mistura. E é isso que a gente tem que entender, que a nossa tela não é branca. A nossa tela é uma cor terciária, né? A nossa tela que eu falo é aonde a gente trabalha, onde a gente coloca a nossa cor. E aí, além disso, nós temos que considerar, né? Então, gente, olha só, que bacana. Você entendeu que a gente não desenha sobre um papel branco, sobre uma tela branca. Você percebeu que o cabelo é uma cor terciária e você entende cor e você entende como funciona a mistura entre as cores. E aí a gente ainda tem que considerar mais uma coisa. A gente tem que considerar a química e a física da cor. Felipe, isso está ficando muito complicado. Calma, que a coisa vai ser simplificada para você. Mas a verdade é que quando você não entende isso, você não consegue a mágica, a ciência da cor. Então o que você precisa entender? Você precisa considerar que, olha só, a gente está colocando o vermelho num cabelo que não é branco. Ele é um cabelo que tem uma cor terciária, ele é um cabelo marrom, quiçá. Mas você sabe que se você colocar o vermelho, se você pegar uma tinta guache, por exemplo, vermelha, e colocar numa tinta guache marrom, o vermelho vai se perder, ele não vai ficar vermelho nunca, ele vai ficar sempre marrom. Por que em cabelo a gente consegue transformar um cabelo marrom num cabelo vermelho ou ruivo, mais claro até do que era essa cor anterior? Porque a gente tem a química da cor. Então o que a gente tem que entender é que não só misturar as cores, não só entender como tudo isso funciona, você tem que entender que existe uma química ali, que o nosso pigmento não é um pigmento revelado, ou seja, não é um pigmento pronto. Você pega uma tinta e vai fazer igual essa caneta, é uma tinta que tem uma tinta azul, eu passo aqui, ela fica azul. Ela vai ficar azul
para a posteridade, ele vai ficar azul eternamente. Enquanto esse papel existir, vai ser azul, não vai mudar de cor. Mas quando a gente mexe com uma cor química, que é a coloração que a gente usa, o que acontece? Existe uma reação química no cabelo em que a coloração reage com o cabelo, oxidando o pigmento natural e retirando esse pigmento natural e substituindo pelo pigmento da coloração, que também precisa da oxidação, precisa de uma reação química para ser revelado. Quando você pega o tubo de coloração e você espreme a cobrinha do tubo, você vê que a maioria das colorações elas são brancas. Então, como que uma coloração branca vai ficar, por exemplo, preta? Tem algumas colorações que a cor preta, né? O 1 lá, o preto, ele sai a cobrinha branca. Por quê? Porque essa é uma coloração que ainda não está com o pigmento revelado, não teve a reação química que precisa acontecer para revelar a cor, que é aquela cor que a gente está usando. Então, olha só, nós temos que entender, nós temos que considerar que existe uma reação química ali e que nem sempre essa reação química vai ser o quê? Estável. E se ela não for estável, a gente não vai conseguir chegar na nossa mágica da cor. A gente não vai conseguir chegar no resultado que a gente espera. Então você precisa considerar que existe uma reação química acontecendo, considerar que existe a química da cor e considerar também que existe a física da cor. Né? Apesar do estudo da cor ser uma área da física, mas a gente precisa entender um pouquinho mais sobre ótica também. Né? A gente precisa entender, por exemplo, que quando a gente observa um cabelo e a gente precisa saber a cor desse cabelo, principalmente se a gente vai neutralizar ou matizar um cabelo, por exemplo, né? Então vamos supor, a pessoa tem o cabelo ruivo e ela quer voltar para o cabelo natural dela. Não adianta você colocar a cor natural do cabelo dela, porque se ela tem um cabelo ruivo que tem uma coloração, que tem uma cor cosmética ali, não vai adiantar você simplesmente jogar a cor natural dela, vai ficar avermelhado, porque essas cores vão se misturar. Lembra que a nossa tela não é branca, a nossa tela é cor terciária. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que neutralizar esse vermelho para ele chegar no marrom, para ele chegar na cor neutra, que geralmente é uma cor natural, ela tende a ser mais para neutra, né? Então, o que é essa física da cor? Você tem que entender que quando você vai fazer essa neutralização, você precisa saber a cor que está aquele cabelo. E se você olha, por exemplo, para um cabelo ruivo embaixo de uma lâmpada, que seja aquelas lâmpadas frias, azuladas, ele vai te dar você vai enxergar, o seu olho vai captar uma cor diferente do que ele realmente é. Então você tem que entender que para quando você vai observar uma cor de cabelo, você tem que observar a cor desse cabelo sob a luz do sol, que é a luz natural e que contém todas as ondas de cor que existem. Não sei se você sabe, mas a cor que a gente enxerga funciona mais ou menos assim. Aliás, eu vou pedir a ajuda do Dr. Haar para nos explicar um pouco mais sobre essa história de onda de luz e onda de cor. Dr. Haar, vem pra gente aqui, nos ajuda a explicar, nos dê a luz da física da cor. Dr. Haar. Olá, Felipe. Então vamos lá, a física da cor. Como funciona? Primeiro o que temos que entender é que nós não vemos as cores. Nós não vemos as cores. O que nós vemos? Nós vemos a luz que emite ondas, as ondas de luz. Essas ondas batem, refletem no objeto e essa luz que reflete é captada pelo olho humano. Quando captada pelo olho humano, o olho interpreta essas ondas de luz como cores e formas. Quando a luz bate no objeto, algumas ondas de cor são absorvidas pelo objeto e outras ondas de cor são refletidas. Por exemplo, tem um ovo de dragão aqui. Um ovo é vermelho. Quando temos um objeto vermelho, a luz bate nesse objeto, o vermelho é refletido e as outras ondas de luz são absorvidas pelo objeto. E o que vemos é a onda de luz vermelha que é refletida no objeto.
Então o que temos que entender é que as cores são ondas de luz que são refletidas. E se a luz não tiver todas as ondas de cor, nós não enxergamos as cores direito. Então quando vemos um cabelo na luz azulada, o que vemos é uma cor azulada, porque não temos cores quentes, cores amarelas e vermelhas para serem refletidas por esse cabelo. E quando vemos o cabelo sob a luz amarela, não temos tanta cor dele. Não temos tantas cores, tantas ondas de cor azul para serem refletidas. E o que acontece é que quando temos uma cor de luz, que não é uma cor que tem todas as ondas de cores, como a luz do sol, o que vemos é a cor errada do objeto. Precisamos ter todas as ondas de luz para conseguirmos enxergar o objeto quando a luz é refletida. Espero ter ajudado, Felipe. Até a próxima. Me deixe estudar. Gratidão, Dr. Har. Esse Dr. Har é uma figura mesmo. Olha só, então vamos lá. E aí, quando você sabe tudo isso, vamos então entender como criar a fórmula certeira. Vamos usar essa mágica da cor aqui para fazer. Agora a coisa vai clarear um pouquinho para você, tá? Então, quando a gente usa a ciência, que na verdade é a verdadeira mágica, porque mágica por mágica a gente sabe que não existe, mas quando a gente usa a ciência, a gente faz a verdadeira mágica, a mágica real, a mágica do mundo real, não do mundo dos contos de fada. Então, olha só, qual que é o passo a passo para a gente então conseguir criar a fórmula de cor certeira para nossa cliente, usando tudo isso que eu te expliquei e que você com certeza vai aí se aprofundar no estudo da cor, no estudo da química da cor. Eu mesmo já fiz vários conteúdos para você que estão no meu YouTube, estão no meu Facebook, que você pode ir lá e assistir e ter esse conhecimento de cor. Olha lá, a primeira coisa que a gente precisa identificar e saber. A gente precisa saber qual que é o tom e o intervalo de tom, ou seja, qual que é o tom que a gente quer, né? Então a gente tem o tom que a gente quer. Então vamos supor, tá? Vamos por exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil. Então vamos supor que a nossa cliente tem um cabelo na altura de 6, tá? E ela quer ir para uma altura de 9, tá? Isso estamos falando em coloração. Tá? É um 6 natural, obviamente, senão a gente não teria como clarear um cabelo que tem coloração com coloração. A gente teria que descolorir esse cabelo. Então ela tem tom natural 6 e ela quer ir para um 9. Tá? Estamos falando só em tonalidade, e tonalidade a gente pode sim usar o número. É a única desculpa que a gente tem, porque isso sim é uma convenção que todas as marcas usam mais ou menos a mesma nomenclatura. E aí, qual que é o intervalo de tom? Então, se eu vou do 6 para o 9, qual que é o intervalo de tom? 3 tons. Então, eu preciso clarear 3 tons. Estamos falando só em tom por enquanto. Aí, a gente passa para o segundo passo, que é saber a matiz. Felipe, o que é matiz? Matiz é o que as pessoas geralmente chamam de nuance ou reflexo e etc, mas na verdade a matiz é a cor em si. Então, por exemplo, a gente pode ter um loiro, né, um loiro na altura de 9, ele pode ter a matiz avermelhada, ele pode ter a matiz dourada, ele pode ter a matiz acinzentada, né, ele pode ter até quiçá a matiz azul, né, a gente hoje em dia tem muito mais cabelos com cores fantasia. Então, o que a gente tem que entender é que tonalidade é a altura de tom, é o quanto escuro ou claro é esse cabelo. E a matiz é a cor em si, né? A cor, se ele é azul, amarelo, vermelho, laranja, cobreado, acinzentado, enfim. E o que a gente tem que saber aqui? A matiz do cabelo atual e do que a gente quer. Então vamos supor
que, olha lá, a nossa cliente, ela tem um cabelo na altura de 6, natural, e quer ir para uma altura de 9, acinzentado. Para ficar um pouco mais interessante, vamos supor que ela tenha um cabelo 6, na altura de 6, tonalidade 6, tá? E matiz vermelha, tá? Ela é uma ruiva natural na altura de 6, né? Acobreado. Porque o cabelo natural, ele nunca vai ser vermelho, né? Ele vai ser acobreado, ou seja, alaranjado. Tá? E a gente precisa saber também para onde a nossa cliente quer ir. Então ela quer sair de um 6 acobreado para um 9. Vamos colocar que ela quer ir para um 9 acinzentado. Olha só, tá ficando interessante isso aqui. Vamos ver onde nós vamos chegar. E aí, em terceiro lugar, a gente vai definir o oxidante. E aqui tem uma regrinha extremamente simples para você nunca mais ficar perdido ou perdida com relação a qual oxidante você vai usar. Ó, se a gente não quer clarear, se a gente não precisa clarear, então tom igual, nós vamos usar 10 volumes a 15 volumes. Tem algumas que tem oxidante de 13 volumes, enfim. Você vai usar ali 10 a 15 volumes. Quando a gente vai subir um tom, aí a gente já vai usar a de 20 volumes. Né? E para 2 tons também. O que você tem que lembrar é o seguinte, ó. 2 tons, 20 volumes. 2 tons, 20 volumes, ou seja, 2, 2. Se a gente vai subir 3 tons, então a gente vai usar 30 volumes. E se a gente vai subir 4 tons, a gente vai usar 40 volumes. E se a gente vai subir 5 tons, a gente vai usar descolorante ou superclareador. Certo? Então, olha só, essa regrinha é muito tranquila. Então, qual que é a diferença, o intervalo? 3 tons, o que nós vamos usar aqui na nossa cliente, então? 30 volumes. E o quarto passo é o tempo. Tempo, Felipe? Tempo. Quando a gente passa do tempo, a gente tem uma superoxidação da coloração e aí a nossa fórmula mágica vai por água abaixo. Ela magicamente acaba com o nosso dia. Então você precisa ficar muito atento ou atenta ao tempo. E o quinto passo é a aplicação. A aplicação de uma coloração, ela é subestimada. O que isso quer dizer? Que a aplicação ela tem muito mais importância do que as pessoas acham, do que as pessoas acreditam. Por quê? Porque a aplicação certa vai fazer com que todo esse plano aqui que a gente traçou realmente aconteça. Porque se a aplicação não for uma aplicação do jeito certo, a fórmula pode ser a mais correta, a mais certa, a mais certeira do mundo. Mas se a aplicação não for feita do jeito certo, isso aqui pode acabar com o seu resultado e você não vai ter um resultado excelente. A mesma coisa o tempo. Se o tempo não for respeitado, a gente pode ter um desastre. Então, voltando ao nosso estudo de caso aqui, a nossa cliente quer ir de um 6 vermelho ou acobreado para um 9 cinza. Então, o que é que nós vamos fazer? Né? Nós vamos usar uma coloração, então aqui é a receita ou a fórmula.
nós sabemos que nós vamos usar sempre, tá, gente? O tom que a gente quer, ou seja, a gente vai pegar uma coloração que tenha tom 9 e a matiz. Olha só, esse caso é um pouquinho complicado, por quê? A gente tem um acobreado, um alaranjado, e ela quer ir para o acinzentado. Eu explico bastante sobre a colorimetria verdadeira numa outra aula, que provavelmente deve estar com esse nome, colorimetria verdadeira, ou estrela Restine, ou estrela de Oswald, algo do tipo, em que eu explico por que a estrela de Oswald é incompleta para a nossa profissão. A estrela de Oswald é uma das coisas mais usadas no estudo de cor, no estudo de colorimetria, em várias áreas. Só que na nossa área do colorista, do cabeleireiro colorista profissional, ela é incompleta. Sabe por quê? Porque ela não leva em conta justamente toda a questão química que o cabelo precisa passar, que os pigmentos de cabelo precisam passar para conseguir revelar as cores finais. Então, só para resumir aqui bastante para você, o que acontece quando a gente precisa passar de uma cor quente, que é um acobreado, um alaranjado, para uma cor fria, que é um acinzentado, a gente precisa neutralizar e superpigmentar. E o que é neutralizar e superpigmentar? A gente vai usar uma coloração que tenha a matiz da cor oposta do que a gente precisa neutralizar. Então, nós temos aqui um alaranjado, tá? Um acobreado que é uma matiz laranja. Qual que é a cor oposta do alaranjado? A cor oposta do alaranjado é o azul. Então, nós vamos usar aqui, ó, nós vamos usar uma coloração de tonalidade 9 e matiz azul. E aí vamos acrescentar pigmento puro, ou mix, ou intensificador, cada marca dá um nome para isso, mas são os pigmentos puros, os pigmentos que não têm base. Como por exemplo, aqui na tabela da vela a gente pode ver, ele é 0 barra e a cor que ele representa. E aí a gente vai usar o que aqui? Um pigmento puro, mix, intensificador, corretor, cinza, que é a matiz que nós queremos. E aí quando a gente faz isso daqui, então a gente vai usar como a gente pôde ver, 30 volumes. E aí a gente conseguiu criar a nossa fórmula mágica para conseguir vir de um 6 alaranjado, acobreado, para um 9 acinzentado na nossa cliente. E aí você percebe que se fosse um 6 neutro, a fórmula seria diferente. Se a gente fosse de um 6 para um 8, a fórmula seria diferente. Agora imagina isso em matizações, em neutralizações de loiros. Cada loiro a gente vai ter que entender qual que é o tom e o intervalo de tom. Quando a gente vai matizar ou neutralizar um loiro, a gente não precisa tanto entender o intervalo de tom, mas a gente precisa saber qual que é o tom, porque a gente precisa usar o tom certo, o tom correto. Eu vejo muitos profissionais, muitos cabeleireiros, né, muitos coloristas, na sua maioria amadores, mas alguns profissionais também, errando na hora de definir o tom do cabelo. Sabe como que você nunca mais erra o tom do cabelo? Quando você observa esse cabelo na luz natural, na luz do sol, e é assim que você tem que fazer. E muita gente erra no tom e sempre para o mais escuro, e aí a nossa cliente fica infeliz. E quando você erra para o mais escuro, é um transtorno para voltar. Então, se for para errar no tom, erra para mais claro, que é escurecer é fácil, o problema é clarear. Então, quando você entende tudo isso aqui e segue esse passo a passo, cada cabelo vai ter uma coisa. E quando a gente vai para a neutralização, que eu estava dizendo, você sabe o tom, você sabe a matiz, você observou essa matiz na luz do sol, na luz natural do sol, e você viu o que você precisa para neutralizar essa matiz. E aí você entende o oxidante, você acabou de entender que quando a gente vai neutralizar um cabelo loiro, você não vai usar 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes, você vai usar 10 a 15 volumes. Por quê? Porque você não vai clarear, você já clareou, você não precisa de força de oxidação para clarear, você só precisa de força de oxidação para
fixar, para fixação dessa cor e para revelar esse pigmento. Então você vai usar um oxidante mais leve, um oxidante menos concentrado. E você precisa estar muito atento ao tempo. Qual que é o tempo de um tonalizante, por exemplo? O tempo de um tonalizante é justamente o tempo que o fabricante manda você fazer. E você tem lá o tempo mínimo e o tempo máximo. E aí, em cada caso, você vai saber qual, você vai definir qual que vai ser o tempo. E você precisa de uma técnica de aplicação com base científica, que não forme aquela tiara preta, que não dê superoxidação e que faça com que a cabeça toda consiga ficar com uma cor uniforme, com uma cor que realmente vale a pena. Tá? Então, olha só o que a gente viu hoje. Vamos voltar aqui. Comecei falando para você fórmula mágica, né? E aí você achou que eu fosse preencher aqui os ruivos, os loiros e o cobrir brancos. E a verdade é que cada caso é um caso. E aí, por que eu coloquei cobrir brancos aqui? Por que eu voltei aqui nesse começo? Porque o cobrir brancos existe um monte de mitos, né? Assim como no ruivo e no loiro, mas eu acredito que ruivo e loiro eu acabei desmitificando várias coisas com relação a fórmulas mágicas de ruivos e loiros. O que você precisa fazer é aquele passo a passo que eu te falei. Só em cobrir brancos que tem algumas coisinhas a mais que eu vou falar para você aqui, mas existe um conteúdo meu que eu também falo só sobre isso. Mas a verdade é que branco não deveria ser um problema para um profissional. Geralmente cobertura de brancos é um problema para um amador e tá tudo bem se você é amador. Você tá aqui justamente até agora comigo todo esse tempo, justamente para passar de amador para profissional, e esse é o meu objetivo com você aqui. Então vem comigo. Pra gente cobrir branco, você primeiro precisa entender o que é mito. Não necessariamente a gente precisa usar base. E a gente pode sim usar oxidante de 10 ou 15 volumes. Eu já fiz várias coberturas de branco com uma volumagem menos concentrada e sem base. Até esses dias, a minha estoquista, a Beatriz, que cuida aqui do almoxarifado do salão, ela falou pra mim: Felipe, tem umas tintas aqui que ninguém tá usando e tal. E aí tinha uma manicure nossa que ia fazer a coloração do cabelo. E uma das profissionais veio: Felipe, a Beatriz pediu pra usar essas tintas aqui, mas eu não tenho base. Como que eu vou usar? E ela tem 80% de cabelo branco. E ela tem mesmo. E eu falei: não, fica tranquila, vamos lá. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender os fundos de clareamento, né? Então o fundo de clareamento desse cabelo em específico, que era na altura de 7, na altura de 7 a gente tem muito pouco vermelho, mas o que a gente precisa entender aqui, o que é que tem a base, né? Por que usa-se base para cobrir branco? Isso aqui, gente, de usar base para cobrir branco é um atalho, tá? É um atalho para quem? Para amadores. Sabe por quê? Porque as marcas de coloração, o que elas querem é vender, o que elas querem é que você realmente use o produto delas. E ela fala para você: ó, para cobrir branco, usa base. E não necessariamente, às vezes a cor fica dura, a cor fica muito densa com a base. E você pode cobrir branco, mas aí você tem que entender, sem base. Mas o que você tem que entender é o quê? Que o fundo de clareamento, ele muda conforme a tonalidade. Então na altura de 7, por exemplo, na altura de 7, o fundo de clareamento, ele tem muito pouco vermelho. Muito pouco vermelho. Ele tem muito amarelo. E muito pouco azul também. Ele tem bastante amarelo. Então sabe o que acontece? Como que eu fiz para fazer essa cobertura de branco, de 80% de branco, num cabelo na altura de 7? Eu peguei uma coloração pérola. Tá? O que é o pérola? Um 7 pérola, que é a mistura de amarelo com um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho. O pérola, ele tem as 3 cores primárias. Ele tem um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Por que ele tem um pouquinho de vermelho? Porque geralmente a gente chega no pérola através da pigmentação violeta. E o violeta, ele é roxo. E roxo é a mistura de azul com vermelho. Então ele tem um pouquinho de vermelho, que é o que o 7 precisa. E misturei com um pouco de uma base 6 com dourado, né, com amarelo. E aí a gente conseguiu a cor
perfeitamente, cobriu todo o branco. Por quê? Porque eu dei fundo de clareamento. E olha só, às vezes a gente usa uma coisa contraintuitiva, que é usar um pérola, sendo que esse cabelo precisa ter vermelho e azul também, né? E aí você, pô, mas você usou pérola, pérola é cor fria. Como que você vai dar fundo de clareamento para esse cabelo com uma cor fria? Porque essa cor fria tem vermelho. E eu não preciso de mais vermelho do que essa cor fria tem. Né? Nem sempre uma cor fria não tem vermelho e não tem amarelo. Muitas vezes ela vai ter. Né? O violeta é um exemplo típico desse, porque o violeta tem vermelho. E é o violeta que a gente usa para neutralizar o amarelo, para esfriar a cor do amarelo, para esfriar um cabelo que está amarelado. Então, quando você entende realmente de cor e não de número, quando você compreende como funciona a mistura das cores, quando você sabe que o cabelo é uma cor terciária, sabe que o cabelo não é uma tela branca, e quando você começa a considerar a química e a física da cor, isso aqui é óbvio. Isso aqui fica óbvio para qualquer um. E isso aqui vai ser uma teta, vai ser simples para você fazer. Toda essa ciência eu chamo de colorimetria verdadeira. Inclusive isso eu ensino no curso Colorista Profissional, que é um curso que eu abro algumas turmas por ano e em que a gente explora toda essa parte verdadeira. Só que tem muito conteúdo legal, muito conteúdo, muitas aulas que eu gravei e que estão aí disponíveis no YouTube e no meu Facebook. Se você quiser assistir, vai ser de grande valia para a sua evolução profissional, para você realmente chegar, passar de ser um amador, que não tem nada de errado nisso, a não ser querer ficar como um amador, e passar para um outro nível da sua carreira, um nível em que você vai ser realmente profissional, que você vai realmente dominar o que você faz e se tornar um colorista profissional. Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a sua audiência, agradeço imensamente para você que ficou até o final dessa aula. Um grande abraço e sucesso sempre!